O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, eu peço a vocês para me acompanhar no item 11 do folheto, o anúncio das solenidades móveis de 2020. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano a 12 de abril. E cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da quaresma, a 26 de fevereiro. A ascensão do Senhor, a 24 de maio. Pentecostes, a 31 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade da Epifania do Senhor, ou a manifestação do Senhor. Mas talvez a gente se pergunte: Jesus não se manifestou para nós no nascimento, no dia 25, dia do Natal? Bem, meus irmãos, para podermos compreender essa solenidade, teríamos que voltarmos ou compreendermos um pouquinho do contexto histórico. Nós temos, e até então, os personagens que aparecem para nós, não é? A partir do nascimento de Cristo,
Nossa Senhora, São José. E o que seria essa manifestação do Senhor que se celebra hoje, não é? Essa manifestação do Senhor, ou a solenidade da Epifania do Senhor, vem a nos dizer que, na verdade, o projeto do Senhor, ou o plano de Deus, ele embarca todos. É um projeto de salvação para todos, não é? Essa verdade nós temos no final da segunda leitura, quando na carta de São Paulo aos Efésios, o São Paulo nos diz justamente, né, que os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então é justamente isso que nós celebramos. Talvez hoje para nós, já sendo cristãos, já sendo católicos, fique um pouco difícil a nossa compreensão, porque nós compreendemos que já fazemos parte deste plano de Deus. Mas imaginem para aquele momento, onde a promessa era somente para os judeus, assim se pensavam, só eles eram o povo escolhido, não é? Então todas aquelas pessoas que eram marginalizadas, todas aquelas pessoas que eram colocadas, não é? À margem da sociedade, e também à margem desse plano de salvação, esse plano salvífico de Deus, não é? Imagine a importância para eles, não é? Desta solenidade ou dessa manifestação de Cristo. Agora, passando um pouco esse entendimento histórico, por assim dizer, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre o Evangelho proposto neste dia. A leitura do Evangelho nos diz que 3 magos, seguindo a estrela ou os sinais, não é? Estavam à procura do Messias para adorá-lo. Esses 3 magos, meus irmãos, muitas vezes refletem também a nossa caminhada. E aqui eu gostaria de fazer com vocês alguns comentários muito específicos. Primeiramente, nós temos que esses 3 magos eram reis, e eles saíram de sua zona de conforto, de toda aquela tranquilidade que talvez eles pudessem ter, à procura do Messias. E muitas vezes esta realidade, ela também se reveste em nós. Nós também temos a obrigação de sair de nossas zonas de conforto, de nossas tranquilidades. Se eu perguntar para vocês hoje, com essa chuva deliciosa, esse domingo, né? Esse entardecer dominical, eu tenho certeza que muitos talvez, se não fosse por um ato de fé, por crerem muito naquilo que vivenciam, talvez não estariam aqui, talvez não queriam sair da tranquilidade de suas casas, talvez assistindo os seus filmes, não é? Não sei, talvez não iriam querer sair de casa. Então esse modelo desses 3 magos também, eles refletem muito a nossa realidade. É necessário que nós saiamos da nossa zona de conforto, da nossa tranquilidade, para buscarmos, para encontrarmos o Messias. Um segundo aspecto que eu gostaria de falar para vocês, é que nesta caminhada deles, essa caminhada, eles saíram desta zona de conforto, como eu dizia, pegaram um caminho que eles não conheciam. Eles chegaram até Jerusalém, afirmando que procuravam o Messias que havia acabado de nascer, e desejavam adorá-lo. Meus amados, para que nós possamos encontrar o Messias, é necessário que nós também possamos caminhar até Jerusalém. E aqui eu estou falando para vocês, para que nós possamos compreender um pouquinho a mais do que as letras do Evangelho estão nos dizendo. Para encontrarmos o Senhor, é necessário que nós estejamos na igreja. É necessário que nós procuremos o Senhor na igreja. Não é possível, meus irmãos, nós encontrarmos, ao contrário daquilo que nós ouvimos aí fora, Jesus em qualquer lugar. É necessário que nós tenhamos a igreja para nos orientar, para nos dizer onde está o Messias, não é? Não é possível, meus irmãos, nós encontrarmos a cabeça, sem estarmos neste corpo místico, sem fazermos parte deste corpo místico. Através da igreja, ou a igreja nos apresenta esse Messias, seja através do sacerdote, do Cristo sacerdote no confessionário, com os sacramentos que se confiou à igreja, e aqui o sacramento da confissão, que somos absolvidos por todas as nossas faltas,
Quando o sacerdote consagra a Eucaristia, onde nós temos a possibilidade de termos Jesus Eucarístico para comungarmos, para alimentarmos, para sermos mais fortes em nossa caminhada. Também esse Jesus Eucarístico que nós devemos adorá-lo. Meus amados, aqui eu aproveito um pouquinho para dizer que nós não temos verdadeiramente, ou nós não compreendemos verdadeiramente a importância daquilo que nós vivenciamos. Porque se compreendermos e se a nossa fé fosse verdadeira, eu tenho absoluta certeza que todas as quintas-feiras, durante as adorações do Jesus Eucarístico aqui, essa igreja não comportaria pessoas. Até que vem bastante gente, sabe? Mas essa igreja era para ser cheia, porque nós não compreendemos verdadeiramente o Messias. Nós não procuramos, ou melhor, verdadeiramente o Messias. Nós não compreendemos verdadeiramente esta Eucaristia que nós comungamos, esta Eucaristia que nós adoramos. E para finalizar aqui, meus irmãos, esta reflexão, eu gostaria de encerrar dizendo que se temos verdadeiramente uma experiência com Cristo, assim como esses 3 reis magos, a partir dessa experiência com Cristo, é necessário que nós tenhamos um novo rumo da nossa vida. É necessário que nós mudemos o caminho. Assim como eles vieram por um caminho, tiveram uma experiência, adoraram ao Senhor, tiveram uma experiência com Cristo, com o Messias, e foram por outro caminho, mudaram as suas vidas, mudaram a forma de ver. É necessário que nós também, a partir dessa experiência verdadeira, que nós temos com o Messias, é necessário que nós mudemos os nossos comportamentos. É necessário que nós mudemos a nossa forma de atitude, a nossa forma de caminhar. É necessário que nós possamos dar, de uma forma mais profunda, testemunho deste Messias que habita em nós, deste Cristo que muda as nossas vidas. É necessário, meus irmãos, que nós possamos ir, seguindo o exemplo destes reis, a partir da nossa experiência com Cristo, por outros caminhos. É necessário que nós tenhamos uma mudança verdadeira de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.